Ah, vou fazer uma live sobre um tema que é... seguinte. Vou fazer uma live sobre casei com um autista. Será que todo dia agora eu tô recebendo casamentos, quase divórcios ou divórcios, porque uma das partes não sabe que o outro é autista. E muita gente ontem me mandou no inbox: Leiliane, será que meu marido é autista? Qual é a diferença, do autista pro macho escroto? Essa é a melhor pergunta. Então vamos lá pra gente entender do que a gente tá falando, tá certo? Não só da pessoa com autismo, né? Ou do TDAH, dessa galera, tá? Como é que eu descubro se eu casei com um autista ou não? É muito mais comum que a mulher venha descobrir que casou com um autista depois do que o homem descubra que casou com uma mulher autista depois. Por quê? Culturalmente, as mulheres vão mais para o médico. Então, por exemplo, primeiro sinal de autismo é a ausência do ciclo da higiene, né? Então, assim, se eu tenho uma menina sujinha, rápido a família vai tentar corrigir esse comportamento. Se eu tenho um menino sujinho, ele é assim. Ele é meio assim. Se eu tenho uma menina que não ajuda na casa, que não sabe executar tarefas, né, que não sabe varrer um chão, fazer alguma coisa, ou que não tem o ciclo da organização, rápido também a família vai olhar e vai dizer: aqui tem alguma coisa errada, essa menina é muito preguiçosa, ela é muito lerda, vão dar algum nome feio para esse comportamento. O menino vão dizer: ele é homem, deixa ele no videogame dele. Então, o que está acontecendo hoje? Esses rapazes, principalmente, que não foram diagnosticados na época que era para ter sido diagnosticado, por pura negligência, né? Foram deixando. Eles não aprenderam as rotinas básicas, os aprendizados básicos necessários para a vida adulta. E quando ele casa, estoura. Quando ele casa, explode tudo isso. Enquanto que a menina, ela foi ali, sabe? Foram organizando ela no meio do caminho, tá? Então, assim, meu marido é autista ou é um macho escroto? Vamos descobrir, né? O que é muito comum nas mulheres descobrir depois? Que ela tem um TDAH não cuidado, porque a mulher com TDAH, ela é uma menina de 40, 50 anos, porque o TDAH, ele acompanha o intelecto, né? Ele acompanha... Primeira regra, vamos falar uma regra simples. Pessoas com transtorno não são pessoas burras, tá? Porque as pessoas acham assim: fulano é muito inteligente, então ele não tem nada. As pessoas associam que ter um transtorno é ser burro ou ter um déficit intelectual. Esquece, não é por aí, tá? Então, nas meninas é muito comum que elas cresçam, ou seja, ela acompanha intelectualmente, ela se forma, ela faz uma faculdade, ela tem um trabalho, ela passa num concurso, mas a relação dela não amadurece. Nos meninos também. O TDAH, ele não amadurece no relacionamento. Então, é aquela pessoa que é inconveniente. É aquela pessoa que ela tem 45, 50 anos e ela faz a mesma piada que ela fazia na escola com 12 anos. Ou ela faz a mesma brincadeira que ela fazia com os amiguinhos da escola com 10 anos. E aí ela é uma pessoa extremamente conveniente no ambiente coletivo. E ela não entende por que um dia foi engraçado e agora não é mais. Por que um dia foi legal e agora não é mais. Então fica esse delay, tá? A pessoa que está no aspecto autista, ela vai ter outros aspectos. Vai ter a dificuldade do ciclo da higiene. Então, é aquela pessoa que não dá descarga, é aquela pessoa que deixa a roupa pela casa, é aquela pessoa que tem um lixo no meio da casa, ela passa por cima, ela não cata do chão, porque o nível de atenção, e principalmente o ciclo da higiene. Um dos primeiros sinais de autismo, gente, é a ausência do ciclo da higiene. E aí é engraçado que a gente vai ter nas famílias a mãe dizendo isso: ele não parava nem para fazer cocô, ele fazia cocô na calça. Ele não parava para fazer xixi, ele fazia xixi em qualquer canto. E quando é o menino, isso vai passando mais tempo do que o da menina. A menina, os pais vão observar mais. É aquela pessoa que ela não tem ciclos de definição. Então, eu vou explicar. Será que eu me casei com um autista? Eu já atendi vários casais que estavam para se separar,
porque achavam que o outro era de má vontade, era preguiçoso, era distante, era frio, né? E no fim das contas tinha um diagnóstico ali no meio. Então a gente precisa entender o seguinte: quando eu tenho um transtorno, não é uma coisa que eu vou conseguir resolver só com esforço, sabe? Não é uma coisa que eu vou resolver com educação. Fulano é mal educado. Ótimo, então se eu der educação para ele, vai funcionar. Fulano é inconveniente. Então se eu conversar com ele, ele deixa de ser inconveniente. A pessoa que tem um espectro, não, tá? A pessoa que tem um transtorno, não é assim. São anos de terapia para ela desenvolver outros mecanismos. Então, onde é que eu descubro se o meu parceiro é autista, se ele tem alguma coisa ali? Primeiro, o aspecto da higiene. Segundo, a execução de tarefas. O que é a execução de tarefas? O ciclo da iniciativa. Ou seja, por exemplo, eu tô... o cara que tem um aspecto, ele tem uma questão chamada ausência, certo? Então, assim, você tá chorando e ele não entende por que você tá chorando. Ele fala uma grosseria com você e ele diz assim: mas eu disse alguma mentira? Eu não tô entendendo por que você tá tão ofendido. Ele não consegue tocar, porque ele tem baixo neurônio espelho, então ele não tem empatia. Então ele não consegue tocar na dor do outro. Às vezes ele consegue, tipo assim, você foi traído, você me conta que foi traído, e eu não entendo porque você está sofrendo tanto, tem tanta gente no mundo para você poder se relacionar. Depois que eu, que sou autista, sou traído e sinto a dor da traição, aí eu consigo enxergar a dor do outro. Então tem esse autista que tem essa adaptação. Tem o cara que não, que caguei, assim. Larguei mão, né? Que, ela me deixou. Paciência, vou seguir a vida, tá? O vínculo é muito baixo. Então, a gente precisa entender que eles não têm um baixo neurônio espelho, então, empatia lá embaixo. O lobo frontal também tá lá com seus paranauê. Então, o lobo frontal, ele é responsável pelo filtro. Essas pessoas fazem piadas inconvenientes, elas falam grosserias, elas não têm o filtro cultural, ele não tem o filtro social da conversa social. Então, lembra do Ricardo que ele dizia assim: por que eu não posso mandar as pessoas no meu trabalho calar a boca? Me explica. Por que eu não posso mandar por que eu não posso dizer que ela é chata? Me explica. Porque ele não entende, porque ele não pode dizer a verdade, né? Ele tem aquela sinceridade grosseira. Porque ele é literal na linguagem. E do jeito que ele é literal na linguagem, ele vai ser literal nos relacionamentos, entende? Então, ele não consegue entender por que às vezes, eu não posso dizer uma coisa se ela é verdade. E me disseram que o certo é dizer a verdade, não é dizer mentira. E aí, ele não tem essa negociação, tá? Outra coisa que ele não vai ter é a adaptação sob novidade. Então, como é que eu descubro, né, se eu tô aqui com alguém que suspeita de autismo? Eu não tenho adaptação sobre a novidade. Então, eu digo assim, ele não tem uma percepção do que está acontecendo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Tipo, a prateleira tá caindo no meu escritório. Vamos dizer que essa prateleira aqui tá caindo, certo? Se eu sou uma pessoa que tem uma cognição e uma organização de adaptação bacana, eu olho que a prateleira tá caindo e eu digo: essa prateleira vai cair. Então eu vou tirar as coisas de cima, eu vou, né, trocar um parafuso, e fazer alguma coisa para ela não cair. Uma pessoa que não possui essa organização, ela passa e diz: tá caindo, e segue. E segue. E pode ser que caia a prateleira e ela diz: caiu. E segue. Ela não organiza. Agora, se eu pegar essa pessoa e disser assim: olha, a minha prateleira está caindo, então eu preciso que você retire as coisas de cima e troque os parafusos da parede para que ela não caia. Aí essa pessoa faz. Por quê? Porque a pessoa que tem transtornos ou que tem autismo, etc, etc, ela tem dificuldade em elaborar o próximo passo. Ela é uma pessoa que precisa de instrução. E aí, quando a mulher casa com um homem que tem aspecto autista e não foi diagnosticado, ou seja, ele não recebeu esses treinamentos a tempo, ela fica o tempo todo com as mãos na cabeça, esperando ele ter uma iniciativa, esperando ele tomar uma atitude, e ele não vai tomar, porque neurologicamente ele não está programado para isso, não está organizado para isso. E aí ela fica: ele não cuida de mim, ele não cuida da casa, ele não faz nada.
Eu morro de reclamar e ele não faz nada. Por quê? Reclamar para um autista é o mesmo que nada. Ele precisa de execução, ele precisa de direcionamento. Se ele não tiver direcionamento, ele não vai dar o próximo passo. Então, ele vai memorizar sequências, memorizar organizações, memorizar direcionamentos e aí ele vai executar. Mas se você disser assim, eu tô, sei lá, tá faltando água. Tá faltando água aqui em casa. Tem que comprar, tá faltando água. Passou. Terminou aí a informação. Se eu preciso dizer para ele, está faltando água e eu preciso que você vá comprar água. Aí ele vai comprar água. Entendeu? Eu preciso que você vá comprar 5 galões de água. Aí ele vai trazer exatamente 5 galões de água. Os homens têm muita tendência à literalidade da linguagem, tá? De modo geral. De um modo geral. E as mulheres não, elas têm mais adaptação, né? E quando eu junto uma coisa com a outra, aí mata. Então, assim, eu tô atendendo diariamente divórcios de pessoas que estão se divorciando porque elas não sabem que possuem um espectro. E a convivência se tornou insuportável. Porque eu fico cansada de dizer a mesma coisa 20 vezes e o outro não reagir. Ele não vai reagir. Ele precisa de execução, ele precisa de tratamento. Ou eu vivo com alguém que não dorme, não deixa eu dormir, porque tem muitos autistas têm distúrbio do sono, precisa de medicação, né? Isso tudo vai matando a relação. Porque eu tô doente, o outro não cuida de mim. Ele não tem essa organização de entender que você tá doente, que você precisa de ajuda. Eu preciso dizer, olha, eu estou doente, então eu preciso que você me dê um remédio, observe se eu tô com febre, me leve pro hospital, entende? Ele toda hora precisa de direcionamentos. Um exemplo clássico o Pedro Scooby com a Luana Piovani. A Luana, ela fala muito isso, né? Que ela estava sempre esperando ele fazer alguma coisa e ele não fazia. Então, ela dizia, né? A única tarefa dele na viagem era reservar um hotel e ele não reservou. E aí eu me separei porque eu não aguentava carregar, né? Aquela pessoa nas costas. O que acontece? Se eu tenho essa pessoa que tem um déficit e eu não disser para ela, eu preciso que... Se eu disser assim, você precisa reservar um hotel. A informação não chegou lá, tá? Essa pessoa precisa de uma informação sequencial. Eu preciso que você reserve um hotel com 2 quartos para 5 pessoas na cidade tal, da data tal a data tal. Faça o pagamento até o dia 5 do mês tal. Eu passei toda a informação. Aí ele vai fazer. Se eu jogar a informação aberta, eu preciso que você faça a reserva do hotel. No dia que ele não fez, ele vai dizer assim, mas você não disse o dia. Mas você não me disse quantos quartos eram. Mas você não me disse que eu precisava pagar. E aí, a pessoa que pediu quer matar. Né? Quero matar. É um inútil. Não faz nada. Eu pedi pra ele não fez. Não tem, não desenvolve, não vai, a sequência não vai, tá? Outra coisa que vocês podem mandar um assuntinho pra gente assuntar. Tô falando aqui dos divórcios de autista. Outra coisa que você vai observar é aquela pessoa que come a mesma comida a vida inteira, tem seleção alimentar, né? É uma pessoa que não conta bem o tempo, não conta. Primeira coisa que um TDAH ou um autista tem é a ausência de contar o tempo. Então, assim, falta 10 minutos para fazer aquilo ali. Ele não sabe calcular 10 minutos. Não sabe. Na cabeça dele passaram 10 minutos, mas na vida normal passaram 40. E na cabeça dele realmente passaram 10 minutos. Então, são pessoas que estão sempre atrasadas ou que ficam muito angustiadas quando tem algum compromisso, não conseguem se organizar e ter 2, 3 compromissos no dia, porque ficam, né, ali... justamente por essa ansiedade de não conseguir calcular o tempo. Então, tem vários sinais que são importantes a gente ver hoje, porque ninguém vira autista, ninguém vira TDAH, você nasce, você dá sinais desde pequeno, só que desde pequeno a coisa vai sendo empurrada com a barriga, né? Se você não tiver déficit intelectual, ninguém vai olhar para você e dizer que você tem alguma coisa. Só vão olhar para você e dizer que você tem alguma coisa se você tiver déficit intelectual, se você tiver dificuldade na escola, tá? E vai continuar assim, décadas e décadas a fim. E é importante a gente entender
que essas pessoas sofrem também. Então, a pessoa que é autista, que é TDAH e que não consegue, que não tem um diagnóstico e que não consegue suprir a expectativa de com quem ela convive, ela sofre. Porque ela passa a vida sendo criticada, sendo diminuída, ouvindo sermão. E não muda. A realidade dela é o tempo todo aquela. Então, assim, é muito comum que os casais me tragam sintomas de diagnóstico como implicância, como má vontade, como preguiça, sabe? Como falta de amor. E simplesmente são faltas de organização. As pessoas que possuem espectro autista ou TDAH, elas amam, elas cuidam, elas merecem ser cuidadas também. Só que elas precisam de um modelo de comunicação, de treinamento e de organização diferentes. Elas precisam de uma atenção diferenciada, tá? Para poder desenvolver as habilidades. Se não for feita essa atenção, não vão desenvolver essas habilidades. É aquela pessoa que bate o motor do carro e ela não viu. É aquela pessoa que o carro esquenta na rua. Vocês já viram quando o carro pega fogo na rua? O motor esquenta, pega fogo e a pessoa continua dirigindo? Porque ela... E aí o pessoal na rua que para assim, ei, desliga o carro. E ele faz, hã? Ah, não vi que estava pegando fogo. Por quê? Porque o foco dele é dirigir, é uma coisa só. Ele não consegue multifocar em várias coisas. Então o carro pega fogo com ele dentro e nada acontece. Eu lembro que lá em Portugal teve um rapaz que ele dirigiu o carro. Não sei se vocês já viram na Europa, tem umas travas, quando você para na rua, errado, eles botam uma trava no pneu do carro, que é um ferro, assim, um negócio enorme, tipo uma âncora no pneu do carro. Não dá pra andar com aquilo, obviamente, porque aquilo não faz o giro. Quando se fizer o giro, leva metade do carro junto. E um cara simplesmente ligou o carro e saiu andando. Então, ele andou vários metros e o negócio fazia plec, 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 plec. Imagina uma barra de ferro enfiada na tua roda e aquela barra batendo no chão e arrancando os pedaços do carro. E alguém parou ele e ele, não vi. Não vi. Essa pessoa tem um déficit de atenção. Ela tem uma dificuldade de conectar várias informações ao mesmo tempo. Ela não é uma pessoa lerda, ela não é uma pessoa distraída. Tem um paranauê a mais para você andar com um carro arrancando um pedaço dele sem você perceber, ou um carro pegando fogo sem você perceber. Agora, volto. Essas pessoas não são burras, elas não têm dificuldade intelectual, ela consegue tirar uma carteira de motorista. Entende? Ela vai desenvolver a habilidade de dirigir um carro. Mas uma habilidade, dirigir o carro. Outras coisas é totalmente diferente. Tá? Então é aquela pessoa que ela vai dirigindo e Deus toma conta, assim. Deus toma conta. Sabe aqueles vídeos de internet que a pessoa tá assim na linha do trem? Pensando na vida, e ela dá um passo, o trem passa atrás, aí você diz, não, Deus, né? Não morreu porque Deus botou a mão? Pronto, é uma pessoa com transtorno de déficit de atenção. O déficit de atenção dela é tão grande que coloca ela em risco de vida, da própria vida. E você pergunta pra ela, sim, aí segue, sai andando, não conecta, não tem a emoção que a gente tem de, meu Deus, eu ia morrendo, entende? Por aí que a banda toca. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Tava falando aqui se eu casei com um autista, será? Que mais tem hoje pessoas que não foram diagnosticadas e que hoje se dão conta e falam, cara, como que ninguém viu isso antes? Como que ninguém cuidou de mim, né, na época certa? Tiveram dificuldade na escola, de adaptação, de ter amigos, né, de ter namorados, porque tinham as dificuldades, tinham a falta de adaptação, a dificuldade da flexibilidade nos relacionamentos, a dificuldade de pensar no próximo passo. Besito, carinho, te extraño. E penso, cara, nunca tive amigos porque eu não fui diagnosticado cedo e não me ensinaram a dialogar, não me ensinaram a me frustrar, não me ensinaram a negociar. A gente tinha um livro quando era criança, chamava O Dono da Bola, né? Que ele pegava a bola e só joga quem eu quiser porque a bola é minha. Isso é tipo de rigidez intelectual, tipo de rigidez. Ele não sabe negociar, ele não consegue flexibilizar, entendeu? E a gente tratava isso como uma criança mimada, né? Existe a criança mimada, mas a criança mimada, se eu der um pouco de atenção, ela chega lá.
A pessoa com o transtorno, um pouco de atenção não resolve. Ela precisa de mais atenção, de mais cuidado para ela aprender a negociar, para ela aprender a se frustrar, para ela aprender a entender que o que ela fala machuca o outro, para ela entender que o outro sofre, né? Para ela entender que eu olhar para minha esposa e dizer você está muito gorda machuca ela, né? E ele vai dizer assim, mas ela tá gorda mesmo. Eu digo, tá, mas você não precisa dizer isso pra ela. Mas é verdade, por que eu não posso dizer? Porque não é legal. Vocês gostam da mentira, entende? Então, vai navegando por aí. Vocês vão mandar um assuntinho, eu vou embora. Que eu tenho que continuar, tô terminando de gravar aqui o Casamento em Crise, por onde recomeçar, que é pra quinta-feira, o link tá liberado e hoje já são terça, né? Então, quinta-feira o link vai estar na bio para quem quiser, para vocês organizarem a vida dos relacionamentos, que tá osso, viu? E cuidado, o vento do divórcio tá passando, viu? Chega setembro, de 15 de setembro a 1º de dezembro passa o vento do divórcio. Passa o vento do divórcio. Deus e o mundo. Atendi 7 divórcios essa semana. 7. E a gente ainda tá na terça-feira. Tá? Por quê? Porque no começo do ano a gente começa a prometer o mundo. Né? Vou emagrecer, vou isso, vou aquilo outro, vou recomeçar e vai ser maravilhoso e isso e aquilo. No final do ano a gente começa a viver as frustrações. Não emagreci, o casamento não melhorou, financeiramente às vezes eu tô, né, na bad e tarará. E aí eu começo a querer eliminar dores e frustrações. E hoje em dia a mais fácil que tem é o casamento. Nada mais fácil do que se separar, né? No cartório vai ali e assina. Então as pessoas estão usando o divórcio como amortizador de estresse, amortizador das questões da vida, sabe? Eu lembro muito que a Boca Rosa falou isso uma vez, ela falou, quando meu filho nasceu, aconteceu muita coisa na minha vida, eram muitas informações, e aí eu resolvi me separar. Que aí eu relaxei. Entende? Assim, eu desligo aquele botão. Eu desligo aquele botão. Qual é o botão mais fácil que eu posso desligar? É esse, tá? E aí eu desligo. Então, cuidado, viu? Que o vento do divórcio tá passando. Vamos embora. Cheiro.